Bom, vamos partir aqui para a parte de criação, então. Nós possuímos diversas ferramentas para a criação de imagens de inteligência artificial. Eu vou abordar pelo menos 5 delas aqui durante o curso, e conforme eu for testando e gostando de outras ferramentas, eu vou trazendo atualizações aqui para vocês, tá? A primeira delas que eu vou trazer é a minha queridinha, o Midjourney, tá? Ele tem duas versões. Ele tem a versão no site e a versão dele que roda dentro do Discord. Discord, que é um site barra aplicativo, se você não conhece, utilizado ali principalmente por quem gosta de jogar videogame, para conversar em chamadas com o pessoal, ou usa para diversos outros fins. Mas o Midjourney, ele nasceu dentro do Discord, depois que ele foi ter essa variação, essa versão do site deles. Então vamos começar vendo aqui pelo site. Se a gente entrar em midjourney.com, a gente vai vir aqui na lateral na parte de criar. Na parte de criar, nós podemos clicar aqui nesse filtro e adicionar alguns parâmetros, como por exemplo, se a imagem vai ser mais horizontal, quadrada ou vertical. Eu gosto de deixar elas aqui horizontais, mas também recomendo você criar imagens verticais, tá? A gente vai entender a importância disso mais para frente. Para exemplificar, vamos utilizar a imagem horizontal 16 por 9. Todos os softwares que a gente for testar aqui, a gente vai procurar fazer nesse padrão, nesse formato aqui. Estilização. Aqui você vai definir um freio para o seu Midjourney. Se você colocar a estilização muito alta, ele vai começar a imaginar algumas coisas que pode sair um pouco do seu controle. O mínimo aqui é 0, mas eu gosto de deixar ele em 100. Deixar um pouquinho de criatividade na mão dele ali. Aqui a questão da variação entre uma imagem para outra, né? Ele vai, sempre que você dá um comando para ele, ele vai criar 4 imagens. E aqui o modo de criação, a versão. Eu recomendo você usar sempre a mais recente que tiver. A versão 7 já está chegando aqui para gente. E velocidade. Se você ver aqui, ele possui 3 modos: o relax, né? Relaxado, devagar; rápido; e o turbo. Dependendo do plano que você contratar do Midjourney, ele vai te dar uma quantidade limitada desse fast. A minha, no caso aqui, já acabou. São 15 horas mensais de fast no meu plano, e infinitas imagens no modo devagar. Então, como a gente vai fazer aqui, vou estabelecer um comando padrão para eu usar em todas as inteligências artificiais que a gente testar durante o curso. Se você não souber inglês, não tem problema, a gente vai recorrer aqui ao nosso amigo. Nosso amigo esse que é o Google Tradutor. Então, eu vou pensar em uma imagem que é um estilo de imagem que pode ser razoavelmente complexo para a inteligência artificial criar, mas também que é um estilo de imagem que pode atrair bastante vendas, tá? Então vamos pensar aqui em homem pensando, concentrado, olhando, opa, olhando fixamente para a tela do computador. Está de noite e ele está trabalhando até tarde. Parece bastante cansado. Então vamos lá, copiar aqui. Vamos voltar aqui no Midjourney. Eu vou simplesmente colar e vou apertar o Enter. Ele vai começar a gerar 4 imagens aqui para gente. Já está processando aqui no cantinho, né? Então vamos aguardar um pouquinho. Depois a gente vai gerar esse mesmo comando lá dentro do Discord, porque você vai ver que é um pouquinho diferente, tá bom, gente? Então vamos aguardar um pouquinho, eu vou dar um pause na gravação. Concluído aqui, em menos de um minutinho, ele gerou 4 variações para a gente. Essa aqui já estaria reprovado na hora. Olha o braço dele aqui, que estranho. Vamos voltar. Mais uma outra aqui.
Para mim também estaria reprovada, porque tem uma barra preta em cima e outra barra preta embaixo. E aqui já temos uma boa, né? O homem cansado, trabalhando até tarde, com a tela do computador aqui no canto. E outra variação com o homem mais jovem aqui, né? Então, se você gostar de uma imagem, mas quiser que ele faça um pouquinho diferente, você pode vir aqui e clicar na variação, súbita ou forte. Então, ele vai criar uma variação de acordo com o que você pedir aqui, tendo essa imagem como uma base. Agora vamos ver lá dentro do Discord como é que funciona. Se você vier aqui no Discord, você vai vir aqui em conversar e você vai conversar com o Midjourney. Só que você tem que dar comandos para ele. Então você vai ter que digitar barra imagine e vai dar um espaço. Muito bem. Só que você tem que escrever em inglês, tá bom, gente? Se você escrever em português, ele vai gerar alguma coisa, mas pode gerar bem errado, tá? Então vou colar o mesmo comando que eu tenho aqui, um homem pensando, concentrado à noite, tudo mais, e vou gerar. Vamos aguardar um pouquinho aqui, ele está pensando, eu vou dar um pause. Muito bem, ele gerou aqui também mais 4 imagens. Só que você está reparando um defeito, não nas fotos em si, mas que eu queria as imagens na horizontal, não queria elas quadradinhas. Então ele está aqui, as 4 versões, 1, 2, 3 e 4, mas não é o que eu queria. Por quê? No Discord você tem que ficar dando comandos específicos para ele. Então o que a gente precisa fazer? Voltar aqui, escrever imagine, espaço, ele já abriu aqui, digite seu prompt. Vou colocar o mesmo prompt, vou dar espaço novamente, só que eu tenho que digitar traço, traço, S, que significa estilização em inglês, espaço 100. Lembra que aqui na versão do site eu expliquei aqui, ó, estilização 100? Esse comando no Discord é um pouquinho diferente. Você tem que escrever desse jeito. Você vai dar espaço, traço, traço, AR, que significa aspect ratio, ou seja, a proporção da imagem, né? E se a gente digitar um por um, que ele vai fazer a imagem quadradinha. Se a gente digitar 3 por 2, ele vai fazer ela horizontal. Se a gente fizer 16 por 9, que é o mais recomendado que eu vou passar aqui para vocês, vejam o que vai acontecer. Vou enviar o comando, ele está pensando, processando. Novamente, daqui a um minutinho a gente volta. Imagens geradas. Agora a gente vê a diferença. Agora ele fez elas em um retângulo, né, na horizontal. E deixando de lado a questão da qualidade das imagens, a gente vê que ele seguiu o nosso comando gerando as imagens na horizontal. Aqui temos o 1, o 2, o 3 e o 4. O que significam esses botões? Significa que se você clicar o 1, ele vai gerar uma versão grande apenas dessa primeira imagem. Essa é a imagem 1, essa é a 2, essa é a 3 e essa é a 4. Clicando nessa, ele vai aumentar a quarta imagem. Se você clicar no V1, V2, V3 e V4, o que ele vai fazer? Vamos clicar aqui no V2 para ter um exemplo. Ele vai começar do zero a produzir novamente. Só que ele vai usar a imagem 2, essa imagem aqui, como base para criar 4 novas imagens. Então, às vezes você pode ter gostado de uma imagem, mas você pensa aqui, puxa vida, esse dedo aqui ficou estranho, está mesclando junto com o braço. A imagem, o resto todo estava tão bom, mas ele errou aqui. Então a gente pediu uma variação aqui. Vamos ver a produção? Olha só, ele fez 4 variações baseado naquele mesmo personagem que apareceu naquela foto. Aí você pode ver que algumas ele errou de novo, como a questão da mão aqui. Essa aqui já está melhor. Essa aqui também. Então cabe você analisar.
Você pede uma variação com base em alguma outra imagem que ele já tinha produzido anteriormente. Tá bom? E aí, quando você escolhe uma imagem, por exemplo, essa aqui dele com a mão no queixo, vamos pedir aqui para ele aumentar essa imagem, o 1. Então, aumentando. Muito bem. Agora eu posso pedir alguns comandos adicionais. Por exemplo, zoom em 2 vezes ou zoom em 1,5 vezes. Não é um zoom que vai aproximar uma imagem, é o zoom que vai distanciar. Então, se eu pedir aqui zoom 1.5, o que ele vai fazer? Ele vai gerar aqui uma nova versão da mesma imagem com uma pequena diferença. Então, voltando aqui, ele terminou de fazer as variações e ele distanciou a imagem para nós. Então agora aparece um pouquinho mais do cabelo dele, um pouquinho mais da mesa, do monitor. E você pode usar isso para ir refinando a sua imagem de uma maneira que te agrada. As outras opções, né, que tem aqui é você dar uma curtida na imagem, você abrir ela no navegador, você fazer variações súbitas, variações fortes, fazer a imagem ficar quadrada, ou seja, ele vai aumentar um pouquinho para cima e para baixo aqui. Ou você poderia ter dado um zoom maior também. O Midjourney ele tem muitas coisas, muitas ferramentas. Olha só quantos painéis para a gente mexer aqui. Só que eu vou passar o básico para vocês, que é o que a gente precisa aqui para a criação de banco de imagem. Então, o que eu faço? Eu gosto de criar pelo Discord. As imagens que eu criei, que eu gostei, eu clico aqui. Por exemplo, gostei dessa. Não quero perder ela. O que eu faço? Eu clico no U4. E aqui eu vou passar o meu dia digitando. Imagine e digito um comando. Vou gerar ali inúmeras imagens durante o meu dia. O que eu faço no fim do dia? Volto aqui no site do Midjourney, venho na aba Organizar. No filtro, aqui na lateral, eu tenho em tipo os upscales, ou seja, todas as imagens que você clicou aqui no U, então elas vão parar aqui. Então vamos voltar aqui. Hoje ainda não está aparecendo nenhuma aqui, ele demora um pouquinho para atualizar. Mas essas aqui são as imagens de ontem. Então você vai clicar em selecionar tudo. E aí ele vai te liberar o botão de download aqui embaixo. No caso, ontem gerei 216 imagens no fim de demonstração para um vídeo. E você pode baixar, ou você pode clicar aqui em mais, dar um like em todas, tirar o like de todas, esconder as imagens ou adicionar para uma pasta específica, tá bom? Então, é assim que você vai usar o Midjourney com foco no banco de imagem. E depois que você fizer o download, a gente vai seguir para um próximo passo que vai ficar para outro módulo.